Cada gestão ela trabalha uma coisa. 2015 até agora, o grande foco da gente realmente são intervenções. Alguém tem que fazer isso, porque tem muita gente conversando, me desculpe os teóricos, mas tem muita gente conversando e pouca gente indo para a linha de frente, pegando o edifício e vamos recuperar. Porque enquanto a gente está falando, é massa fazer artigo, fazer tudo, monografia, mas assim, enquanto a gente está falando, o bem está se acabando. Então tem que ter um grupo de outros arquitetos, outras pessoas, para poder fazer essa recuperação. O Edmo é uma das pessoas, né? Ele está aí à frente da Casa do Canela, né? E é importante falar isso, porque assim, são poucas pessoas e a gente está precisando urgentemente. Fala geral, Deuseno Braga aqui, começando mais um episódio do Arquibancada. Esse é o nosso programa de número 37 e aqui comigo Edmo Campos, direto de Teresina, de Oeiras, não sei de onde, de algum lugar do Piauí. Olá pessoal, olá Deusleno. No momento eu me encontro na primeira capital do Piauí, Oeiras. Oeiras, a velha Cap. Tô aqui metade a trabalho, metade, sei lá, a descanso. Tá mais trabalho do que descanso. O descanso tá perdendo espaço. Exatamente, tá perdendo espaço. Mas enfim, nós estamos por aqui, é sempre bom voltar à terrinha, né? E tudo a ver com o tema de hoje também, né? Pois é, estamos falando de dois dos lugares mais históricos do Piauí em termos de patrimônio cultural. Exatamente, Parnaíba e Oeiras. Como é que estão as coisas aí na velha Cap? Como é que estão as coisas com você, com a família que tá por vir? Ah, nós estamos aí, cara. Família crescendo, né? Aí. Maria Laura. Pra quem não ouviu ainda, não sabe, é Maria Laura. Está chegando por aí. Chá revelação através do podcast. E o que temos mais de revelação além do nome da Maria Laura? Bom, temos agora um episódio especial, né, cara? Hoje, finalmente falando sobre patrimônio. Depois de muitos pedidos, né, súplicas da audiência. Inclusive, gostaria de ler aqui uma das mensagens aqui de uma das nossas ouvintes, aqui, a Rafaela Bozon, que nos pediu ainda em abril desse ano. Ela colocou aqui uma mensagem pelo Instagram, dizendo que tem adorado o programa especial sobre as mulheres. Mulheres na Arquitetura, programa 29. Isso, Mulheres na Arquitetura. E aí nos deu uma sugestão. Ela colocou assim: muito obrigado vocês pelo programa. Programa, no caso, 29. Eu tenho adorado o podcast. E de sugestões, eu adoraria algo sobre patrimônio na arquitetura. Algo sobre o IFAM e etc. Enfim, mais ou menos o que a gente vai conversar nesse especial Identidades, né, Deusleno? É isso, a gente tá inaugurando aqui uma nova série que vai aparecer também em outros programas futuramente. Não sabemos quando, mas vai voltar aqui esse tema várias e várias vezes nessa forma dessa série, Identidades. E hoje vamos falar sobre o valor do patrimônio cultural. Vamos começar pelo começo, com alguém que já começou aqui abrindo tudo no Arquibancada, estreou já conduzindo o programa, coincidentemente o de número 29, Mulheres na Arquitetura, Patrícia Mendes. Exatamente, professora Patrícia Mendes, arquiteta, especialista em patrimônio, colega nossa de muito tempo. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Patrícia, inclusive, ouçam o episódio 29, conduzido pela Patrícia, né? Exatamente, Mulheres na Arquitetura, junto com a Ticiane Pessoa, com a Marta Rosielli e a Tiara Torres. Agora ela volta para falar sobre a praia dela, que é o patrimônio. Isso, e vamos assim conhecer um pouco mais sobre a Patrícia e sobre seu trabalho com o patrimônio cultural que já vem de muitos e muitos anos. Exatamente, um programa super especial, muito aguardado, inclusive, né, Deusleno? Inclusive por nós mesmos, né? Quando é que a gente vai falar sobre patrimônio? A gente que já trabalhou, né? Que trabalha, na verdade, com patrimônio. Né? Exatamente. O arquiteto pode escolher não trabalhar com patrimônio, já que tem gente que realmente não se identifica com a área, não gosta muito de trabalhar e mexer com isso. Não. Mas, de qualquer forma, todos nós estamos aptos a preservar, a manter o nosso patrimônio cultural e também a fazer um pouco de trabalho de educação com os nossos clientes a respeito da importância dele. É verdade, né? Mesmo não trabalhando na área, a gente precisa ter essa conscientização e ser um multiplicador da importância dessa conservação, né? Sim, a conservação da nossa própria história, da nossa cultura. Da nossa identidade. Exatamente, da nossa identidade. Então, estamos aqui inaugurando o Identidades no Arquibancada. Então, esperamos que vocês
gostem e continuem com a gente. Show. E falando também sobre patrimônio, só que agora com uma notícia que não é agradável, nós temos aqui a obrigação de prestar a nossa reverência em falar sobre o Olavo Pereira, que nos deixou recentemente no dia 24 de julho, não é isso, Edmund? Exato, cara. O professor Olavo, aos 76 anos, nos deixou. Nos últimos 10 anos, a gente trabalhou no projeto da restauração da Casa do Canela, que em breve entrará na fase de obras. Enfim, cara, eu só tenho muito a agradecer os ensinamentos do professor Olavo. Eu, como colaborador desse projeto, aprendi bastante com ele. É uma grande perda para nossa profissão. O Olavo, que é piauiense de Campo Maior, arquiteto renomado e premiado, vencedor do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, na categoria Pesquisa e Inventário de Acervo, organizado pelo IFAM. Exatamente, o prêmio Rodrigo Melo Franco, que é o principal prêmio em se tratando de patrimônio cultural do Brasil, que é promovido, como o Edmund disse, pelo IFAM desde 1987. Isso, pela obra-prima dele, que é o livro, né, que é a trilogia, na verdade, Carnaúba, Pedra e Barro, na capitania de São José do Piauí. Realmente uma obra-prima. Só temos a agradecer ao professor Olavo e gostaríamos de nos solidarizar com os familiares e amigos desse grande professor que nos deixou. É isso, o homem se foi, mas a obra dele, que é grandiosa, vasta e riquíssima, permanece. Então, vão atrás, corram atrás, porque o Olavo fez essa grande obra que deixou para todos nós e que é muito importante para todos nós, brasileiros inclusive, né? Não só piauienses, mas especialmente piauienses. Né? Exatamente, cara. É uma obra de importância nacional. Professor mesmo, no melhor sentido da palavra, né? Qualquer conversinha que você tivesse com ele, se você tivesse aberto, você aprenderia muito. E paciente. Extremamente e muito paciente, cara. Pois é, cara. Boas memórias. Boas memórias de fã também das reuniões com ele. Muito enriquecedoras. E é isso. Vamos lá para o nosso especial Identidades. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer e em todas as plataformas de áudio digital que você preferir e gostar de escutar o seu podcast. Não esqueça de ouvir também a gente no YouTube, que estamos por lá, e de dar 5 estrelas principalmente no Spotify e no Apple Podcasts para a gente continuar espalhando a palavra do Arquibancada pelo mundo da arquitetura e da sociedade de uma maneira geral. E acompanhem também a gente no nosso perfil do Instagram, @arquibcd. E mandar sua sugestão também, assim como a Rafaela, que nos pediu um programa sobre patrimônio cultural, então está aí. Fiquem à vontade. Então é isso, vamos lá pro nosso Identidades, começando aqui as nossas conversas sobre patrimônio cultural. Pois partiu! Partiu! Estamos aqui com um especial patrimônio cultural. Ondas do patrimônio. Arquibancada Identidades. Que bicho é esse, Edmund? Eu não sei, cara. Vamos saber agora. É agora que a gente vai descobrir sou leigo. O que é isso. E você vai vir junto aqui com a gente. Então vamos lá, porque tem uma convidada muito especial aqui hoje, voltando pro Arquibancada. Ela que já conduziu esse programa. Isso. No nosso episódio de número 29, Mulheres na Arquitetura. Seja bem-vinda de volta, Patrícia Mendes. Tudo bom, Patrícia? Tudo bom. Cuidado pra não tomar a vaga de vocês, viu? Ela tá pretensiosa aí. E aí, Patrícia, aí como é que foi a tua experiência? Eu queria perguntar isso pra ti. Como foi a experiência de participar do nosso episódio especial Mulheres na Arquitetura? Você que foi apresentadora, né? Sim, sim. É engraçado que a gente ficou um pouco assim, vai ser só voz, né? Então vai ser mais tranquilo. Primeiro eu fiquei bem nervosa, viu? Mas acabou que foi muito massa. E a repercussão foi enorme, porque todo mundo me queria falando pra sempre na arquibancada. Mas pode falar também fora também, né? Com certeza, em vários outros lugares também. Brincadeiras à parte, foi maravilhoso. Assim, você de repente se vê não só contando uma história, mas você conduzindo, né? Mulheres maravilhosas que estiveram aqui e à frente mesmo na condução dessa fala, não só feminina, mas de arquitetura. Então foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Foi excelente também a repercussão no episódio. A gente foi parar no Instagram do CalBR. Foi mesmo. Maravilhoso. Foi bem diferente. Eu acho que foi muito descontraído, né? As meninas são maravilhosas. E aí rendeu o que rendeu. É isso que dá ser conduzido por mulheres. Pra mim, um dos meus episódios favoritos. Eu adorei ouvir vocês. Euslino mandando muito bem do outro lado, lá em Parnaíba. Foi ótimo acompanhar ali dos bastidores. Experiência nova. E realmente foi emocionante ver vocês falando. Foi sim, muito, muito legal. Bom, pra quem não ouviu o episódio, depois vocês resgatem aí. Foi o episódio de número 29. Mulheres
mulheres na arquitetura, que foi muito interessante realmente essa experiência de trazer as meninas aqui, que foram escolhidas a dedo, viu? Sim, com certeza. A gente sabia do potencial de vocês. Pô, 4 pessoas fantásticas. Você, a Ticiane, a Marta, a Tiara, as duas lá de Parnaíba. Enfim, foi um episódio bem especial que a gente guarda no coração. E a Patrícia, que tá aqui de novo com a gente, foi a primeira vez dela no Arquibancada e já chegou conduzindo maravilhosamente bem. Ela chegou pra conduzir e agora ela vai ser conduzida. É a convidada de hoje. Vamos ver como é que vai sair isso. Bom, Patrícia, eu queria que você se apresentasse. Você já sabe como funciona, Sim. ter essa experiência. Eu queria que você se apresentasse, resgatasse um pouquinho da tua história com a arquitetura e, principalmente, como nasceu a fagulha, o bichinho do patrimônio cultural, patrimônio arquitetônico. Eu lembro da Patrícia, quando eu entrei na faculdade, ela já era veterana e ela já era a menina do patrimônio. Tudo que a gente fosse fazer de trabalho de patrimônio dentro da faculdade, não, fala com a Patrícia. Verdade. Ela já era conhecida dentro da faculdade como a menina do patrimônio. Bem, eu sou a Patrícia Mendes e minha história começa na Universidade Federal do Piauí na minha primeira turma. Eu sou da primeira turma da Universidade Federal e desde sempre eu quis já começar a estagiar. Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a estagiar no segundo período de arquitetura. Muito cedo. Nossa. Muito cedo. Mas por que isso? Também tem toda uma história, né, de disciplinas que acabou que eu tive alguns probleminhas, fiquei um pouco triste. Isso pode servir, inclusive, de incentivo para alguns estudantes que entram no curso de arquitetura. E aí você entra com muita sede ao pote. Nossa, eu acho que eu vou ver isso. E acaba que o início é um pouco difícil para algumas pessoas. No meu caso, foi a disciplina de projeto. Foi uma disciplina que eu perdi. Tem que ter um outro episódio para eu contar só o primeiro período de arquitetura meu, que é uma aventura. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco triste. E aí, para eu não ficar desmotivada, eu vou atrás de um estágio. Eu tava entre o primeiro e segundo período de arquitetura, era mês de julho, e eu decidi bater na porta de escritórios de arquitetura. Ainda era a primeira turma. Não tinha arquitetura, não tinha. Os primeiros calouros de todo o curso. Não tinha. Aí você imagina, a gente tinha muito desenhista nos escritórios de arquitetura. E isso ainda não tinha entendimento do que era arquitetura Não. e muito menos do que um estudante de arquitetura poderia fazer dentro de um escritório. Então, né? Do que é que assim, seria o estagiário, né, de arquitetura? Não. Aí eu sei que eu fui batendo na porta, literalmente. Você bateu na porta de escritórios? De escritórios de arquitetura. Até que eu bati na porta do escritório do Adriano Melo. Ah, do Adriano. Não, essa menina é doida. Ela vai pro escritório do Adriano Melo, que na época já era um super arquiteto. Super conhecido, Uma né? referência. Sim. E aí fui. Olha, posso estagiar, ficar um tempo voluntário. E acaba que eu aprendi muito lá, né? Tinham desenhistas maravilhosos. Daí, acabou que minha vida foi sempre um chamado, sabe? Incrivelmente, do Adriano Melo, eu comecei a ser chamada para outros estágios. Eu saí, literalmente, do Adriano para um núcleo de antropologia pré-histórica. Ganhei uma bolsa, eu me inscrevi na Universidade Federal. Vocês estão lembrando que o primeiro era voluntário. Uhum. E eu sempre gostei muito de dinheiro. Então, Os boletos também. sempre. Os boletos adoram, bem mais do que a gente. Sempre. Aí eu disse, nossa, tô no escritório, mas o outro tem uma bolsa, né? Que eu vou ganhar. Eu vou ganhar Se um manter, valor né? pra poder pegar ônibus, enfim, fazer tudo. É o básico. É o básico. E aí eu passei nessa bolsa, fui pra área de arqueologia. Então, eu trabalhava, pra vocês terem uma ideia, com a Conceição Lages, Sim. a arqueóloga, entendeu? Conhecidíssima, né? Exatamente. E com outros profissionais da área de arqueologia. Isso foi muito bom pra mim mais à frente. Daí, desse estágio, eu fui chamada pra outro. E isso eu nunca parei, porque eu sabia que quanto mais lugares eu estivesse, eu conseguiria um currículo bom. Abre Isso eu tinha contatos, 17, 18 anos, né? Como é que era o trabalho do estagiário lá na arqueologia? Eu, no caso, fui para as chamadas cidades proibidas de 7 cidades. Então, literalmente, a gente ia para as pinturas rupestres e tinha que fazer um trabalho com pantógrafo, que é você cobrir as pinturas com tipo um plástico, pincel, e aí você chegava e você tinha que transformar aquilo ali em escala. Você nem imagina que é feito isso na arqueologia. Então, tem um aparelho que transforma aquela pintura rupestre enorme numa escala menor. E assim a gente consegue os desenhos de arqueologia. Ah, é como se fosse um levantamento, né? Na verdade, é um levantamento. levantamento, Sim, uma sim. documentação do bem, né? Exatamente. Às vezes tinha uma companhia de uma cobrinha ou outra que entrava, né? Porque a Universidade Federal não era do jeito que é hoje, nem a Zona Leste. E aí você imagina, você chegava pra estagiar, tinha de repente uma cobra na sala, né? Caramba! Que entrava de baixo, então, da porta.
porta. E era mais ou menos isso. Enfim, do NAP, fui pra Roberto Jatobá, que eu aprendi coisas fantásticas, porque ele era um arquiteto que realmente ensinava a gente como fazer. Aí dele, fui pras meninas, a Jacira, Eugênia e a Simone, um trio de arquitetas. E aí meu mundo era de escritório, de arquitetura até então. Até que eu fui chamada de novo pra ir pra outro lugar. Uma colega minha, que tinha passado pelo IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e aí me parou e disse assim, Patrícia, tem uma vaga para o patrimônio. Você não quer fazer o teste? Aí eu falei, quê? Patrimônio? O que eu tenho a ver com patrimônio? Tu não ligou nadinha à arqueologia, né? Nunca. Aí eu, o que eu vou fazer lá? Minha vibe é escritório. Eu trabalhava por produção. O que é isso? Quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava no estágio. Vocês lembram que eu gosto de dinheiro, né? Então, você é a eu única, faço as coisas por amor. Acho que é uma questão mesmo de sobrevivência. Você tem que ter uma sustentabilidade mínima pra você trabalhar. Pois é. Aí acaba que eu fiquei, não, patrimônio, o que eu tenho a ver? Eu trabalhava até dia de domingo, porque eu sabia que quanto mais horas eu trabalhasse, Patrícia, mais eu ganhava. ao burnout, minha filha. E aí acabou que eu, pelo nível, pela esfera de poder, tá, eu vou tentar. Fui, e só existia uma única pessoa que trabalhava no IFAM, a Diva Figueiredo. Só ela, não tinha ninguém. Não tinha uma secretária. Um instituto de uma mulher só. Não existia nada. Ninguém. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Só tem essa pessoa. Mas vamos lá, vou fazer o teste. E era um teste mesmo, né? A gente tinha que fazer tipo uma provinha, e depois uma entrevista com ela, pra poder finalmente chegar o momento de você ser chamado. E aí deu certo. Entrei pro IFAM. Isso nos anos 90. Exatamente. Aí faltava, eu acho que 1 ano e meio, mais ou menos, pra eu me formar. Eu fiquei quase 2 anos no IFAM. Pouca gente sabe desse momento histórico meu, que eu passei sim pelo IFAM e contribuí muito, porque só era eu e a Diva. Só éramos nós duas. Por exemplo, ainda como uma estagiária com a Diva, a gente fez a restauração da Praça Pedro II. Sim. Eu como estagiária. Aí daí já nasceu aquela vontade de estar em obra também. Sim. Realizar, né? Sim. Porque era muito parado e eu ficava muito agoniada. Vocês lembram aí do meu histórico passado, né? Sim. Quem vem do escritório, né? Quem vem da produção diária. Domingo a domingo. E aí eu falo a importância, sim, dessa questão do setor privado, o público. Porque acaba que eu levei muito do que eu aprendi do privado pro público. Talvez por isso que eu tenha sempre essa necessidade de fazer, por causa dessa produção que tinha que ser feita quando eu estava em escritórios. Então, levei pro público. Aí do IFAM, uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso. Então, eu tinha mania de ser muito inquieta. Então, Diva, vamos fazer alguma coisa. Era patrimônio em ação, né? Vamos fazer alguma coisa? Aí eu tenho que falar de uma grande pessoa, que é o Demócrito Barreto. Ele estava à frente, junto com o Júlio Medeiros, na recuperação do Teatro 4 de Setembro. E aí foi quando surgiu essa parte, né, da Praça Pedro II para ser feita, só que a gente não tinha nada. Lá vai eu, atrás de foto, com antigos fotógrafos. Pesquisa, né? Vocês imaginem os locais mais antigos. O meu avô, eu fui atrás, e a partir daí a gente conseguiu o que a gente chama de estratificação, né, dentro do patrimônio. O que seria isso? As várias fases que viveu a praça, né? Pra gente escolher que momento a gente ia voltar. Então, isso foi meu estágio no IFAM. Fiquei. Pô, foi um ótimo começo, né? Começa logo com o IFAM. Terminar aí, porque aí, o que aconteceu? Com a semana que eu tinha me formado, acabou o estágio IFAM, né? Que quando a gente vai se formar, acaba. Então, uma semana passou, eu fui para um evento de patrimônio. Vocês lembram do Demócrito Barreto que eu falei? Encontrei ele. E aí ele disse assim, menina, tu não quer trabalhar no patrimônio, não? Aí eu disse, como assim? Não, você é chefe. Eu, chefe. Tem maior cara de chefe. Cara, eu tinha 23 anos, eu acho. 22 para 23 anos de idade, que eu entrei com 17. No curso, né? No curso. E eu, meu Deus do céu, e agora? Bora. É uma coisa que eu deixo pra vocês aqui. Não ter medo do medo. Quando a coisa lhe fizer medo, é porque vai dar alguma coisa certa naquilo ali. Então não tenha medo. Vá com medo mesmo. Enfrente o medo, ele tá lá pra isso. Né? O medo é natural, porque sempre o desconhecido reserva algumas surpresas, mas geralmente esse frio na barriga é importante. Sim. Aquela chamada zona de conforto, quando você tá muito bem, desconfia, né? Desconfie, exatamente. Então, é meu lema. Se tem medo, vá com ele mesmo. E vá foi. com ele. Gente, na época, foi complicado, porque todos os meus funcionários, quando eu entrei e fui assumir, eram bem mais velhos que eu. Então, era uma galera que trabalhava um tempão no patrimônio e queria ficar no cargo, obviamente, né?
né? Era uma disputa. Então a galera tava na zona de conforto lá, antes de você chegar? Tava na... Sim. Com certeza. E aí foi assim que eu fui parar hoje, que a Secretaria de Estado de Cultura, ela era chamada de Fundec, Depois porque Fundac. tinha uma ligação com o esporte, então era cultura e esporte junto, e depois virou Fundac, e hoje é Secult. Foi no período que eu trabalhei lá contigo, né? Na Fundac. Sim. Essa é outra história, vai ficar para outro Outro podcast. episódio. É, Bom, pois vamos para nossa aula, né? vamos. A gente falando aqui com a Patrícia. Patrícia, você vai dar aula 1 de patrimônio Ah, meu Deus. aqui no podcast. Primeiro dia do estudante. Enfim, porque nesses episódios especiais sobre patrimônio, a gente precisa ter essa introdução, informar também para o público leigo ou simpatizante apenas da arquitetura o que é patrimônio, o que é de fato patrimônio. E é isso que eu queria que você introduzisse agora na nossa conversa, o conceito de patrimônio mesmo, qual a diferença entre os tipos, patrimônio arquitetônico, patrimônio histórico, cultural, bem cultural, enfim. Tá bom. A gente tem que começar a falar, você falou muito bem, do patrimônio. Até pelo próprio dicionário Aurélio, se a gente procurar, patrimônio é algo relacionado à herança. Por exemplo, Edmund, tu é de Oeiras. Será que tu tem alguma herança aí de avô, bisavô aí? Além das contas. Pô, não é? Será? Então, esse tipo é o patrimônio sozinho. Uhum. É o patrimônio. É algo que é herdado. E tá muito ligado mesmo à questão de propriedade. Um bem. É, um bem, só que patrimônio. Relacionado, por exemplo, sempre quando você perde alguém, a primeira coisa que a gente vem à cabeça é o que ficou de patrimônio da pessoa. Fazer um né? inventário. Pátria, né? A palavra patrimônio vem de pai. Isso. Então, é mais essa herança, mas ligada ao financeiro. O que acontece? Vou perguntar pra ti, Deuslena. Por exemplo, tu tem o teu bisavô é vivo, teu avô, alguém? Não, meus bisavôs e avós já morreram. Já? Me diz o nome da tua avó aí. O nome da minha avó era Maria Pereira da Silva. Tinha um apelido, não? Tinha sim. Qual era o apelido dela? Maricota, Cota. Cota. Oh, não vai chorar, não. Olha que eu choro. Nossa, eu adorava minha avó, gente. O que tu lembra dela, assim, quando tu chegava? Era aqui de Piauí? De onde era? Ela morava na Ilha Grande de Santa Isabel. É? De onde eu vim, lá em Parnaíba. E o que tu lembra, assim, quando criança, que tu chegava lá na avó Cota, e aí? O que acontecia? Eu lembro do quintal, de uma frutinha chamada criuli que ela tinha no quintal dela. Lembro também de fogão a lenha, carvão. Eu lembro de peixe, porque ela gostava muito de peixe cozido. Nossa. Peixe cozido com caju azedo, Caju que é maravilhoso. azedo? Uhum. É bom? É ótimo, a melhor coisa que tem. É legal. Eu lembro também que ela cuidava com muito carinho dos objetos de trabalho do meu avô, que ele morreu muito cedo. Ele era carpinteiro. E ela cuidava de alguns objetos dele, assim, guardava como se fosse realmente uma herança, né? E realmente era uma herança. Um Eu lembro patrimônio, dessas né? coisas, é um patrimônio. Por que eu tô perguntando isso? É aí que liga a chavezinha. A chave que fez ele marejar os olhos dele. A chavezinha se chama patrimônio cultural. É a hora que a gente clica e a gente liga a uma outra coisa que é um valor afetivo. Uhum. Aí Significado, a né? gente tá falando de patrimônio cultural. A partir desse momento. E essa mensuração é muito subjetiva também, né? Isso. Acho que é por isso mesmo também é tão complexo, né? Às vezes. Muito complexo, muito complexo. E aí, seguindo um pouco do que tu tá perguntando, que é em relação aos valores, os valores são os mais diversos possíveis. Mas os que a gente mais fala, realmente, por exemplo, é o arquitetônico, o histórico, o afetivo, porque é ligado à memória, à oralidade, à identidade. Mas a gente tem outros. A gente tem um valor artístico, a gente tem um valor científico, por que não? Sim. Por exemplo, esses valores históricos, aqui em Teresina mesmo, a casa da dona Carlotinha. Uhum. Poxa, a gente sabe que morou uma senhora com o nome Carlotinha lá. Isso é histórico. Quer dizer que nem que o imóvel não tivesse um valor arquitetônico interessante, Sim. ele tem um valor histórico. Ele tem uma história a ser contada de alguém, né, que de repente morou naquela casa. Independente de ser uma história grandiosa, de ser uma pessoa famosa Isso. ou, enfim, alguma personalidade histórica. Porque a gente liga muito pra médico. Ali foi a casa do primeiro médico de Tarará, né? Não, Dona Carlotinha não era isso, Dona Geno Moraes não era também. Uhum. Então, liga muito a essas personalidades dos lugares que a gente vem. Então, isso é um valor histórico.
O valor arquitetônico, aí entra numa celeuma que é enorme. Aham. Porque aí são exatamente os tipos de arquitetura que a gente tem. E aqui no Piauí a gente tem os mais diversos. Os estilos, né? Sim, desde os tipos e os estilos também. Arquitetura oficial, arquitetura civil, religiosa, ferroviária. Uhum. Aí é valor arquitetônico. E é outro episódio só pra isso aí. Mas assim, entrando um pouco nessa questão da arquitetura e história, nossa história é contada através da arquitetura. Muito. Também. Piauí, totalmente. Conta a história de um povo. Muito. Você visitar a Europa, por exemplo, que é um mundo mais antigo. O Egito, então, que é mais Isso, antigo. pronto, mais antigo ainda. Você encontra monumentos arquitetônicos que, a depender do monumento, você consegue ter um recorte histórico, de momento histórico, através daquele estilo que foi implementado naquela obra, naquele monumento. Então, a própria arquitetura conta uma história. E aqui no Piauí é bem importante a gente falar isso, que nossa arquitetura ímpar não é o ecletismo, são as casas de fazenda. É o Sim. nosso grande Que é o que eu mais diferencial. gosto. É o nosso grande diferencial. São as casas de fazenda. A gente tá ali com o livrozinho ali do Olavo ali olhando pra gente. ali, É ó, o do Olavo nosso Pereira. mestre, nosso mestre, reverenciado, e tem que ser reverenciado A trilogia mesmo. do- Olavo Pereira, sempre. Carnaúba, Pedra e Barro. É um outro episódio também, se eu vou falar do Olavo aqui. É muito emocionante também falar dele. Mas assim, voltando pra essa parte da arquitetura, pra você ver o tanto de coisa que a gente tem. Acaba que é muito forte, as casas de fazenda não são vistas ainda da forma, por mais que haja um trabalho, sim, de tentativa de proteção através de tombamento, a própria recuperação desses imóveis, mas ainda falta muito para fazer. E aí, só indo seguindo nesses valores, a gente, por exemplo, tem um valor científico também, né, que eu tinha falado. E esse valor científico, para vocês terem uma ideia, teve uma época que a gente fez um registro de uma raça de gado chamada pé duro. E não é nem material, nem material. Não gosto muito. O pessoal do estado é um pouco diferente das categorias do IFAM, entendeu? A gente tem uma vertente um pouco mais contemporânea, de reconceituações de patrimônio mais atualizadas. Então, Interessante, cara. Eu não sabia disso. é porque ela não cabe nem no material, nem que no você vai imaterial. explicar já já o que é. É, já. Então, assim, só caindo de novo aqui no valor científico, Patrícia é uma raça de gado? Como assim? Ela foi protegida. Ela é a única raça de gado do período da colonização do Brasil existente. Só existe em um lugar, que é no Piauí. Caramba, não existe olha só, em em outro outro local. lugar. Geneticamente pura. Isso é ciência. E por isso que ele entrou com caráter científico. Um valor Caramba. científico. Interessante. Interessantíssimo, porque assim, há toda uma conservação, por exemplo, pela Embrapa, para manter Uhum. geneticamente pura essa raça. Ela existe em São João do Piauí e ela Do foi protegida como patrimônio cultural do estado, e foi uma confusão porque ninguém entendia nada, né? Como é que eu tinha colocado uma raça de gado, e saiu na época no Globo Rural, para vocês terem uma ideia, porque repercutiu tanto essa história de como é que uma raça de gado poderia ser um patrimônio, né? Que quebrou Aham. totalmente o que se falava em relação ao Na patrimônio. prática, Vocês verem né, até do patrimônio. onde o patrimônio pode chegar. É, talvez até mais amplo ainda, né? Se você for observar o valor Da riqueza biológica, né? da natureza, enfim. Sim, a biodiversidade, inclusive, Biodiversidade. é um dos pontos que está chegando também. É patrimônio, Dentro do a patrimônio. nível de DNA. Sim, É verdade, né? Conservar uma raça. Né? Conservar Isso. todo um genoma. Isso. Exatamente, cara. Que louco, hein? Mas vamos lá. Uma das coisas que as pessoas confundem muito, que eu vejo, o patrimônio é tudo aquilo que está tombado, que é um dispositivo que a gente tem para proteger o patrimônio. É o tombamento. Mas nem tudo que é patrimônio está tombado. Queria que você explicasse a diferença entre patrimônio e patrimônio tombado. E esses dispositivos, esses instrumentos que existem para proteger certos bens. tá bom. Tentar. Patrimônio, eu vou separar nessas duas terminologias que eu acabei de usar, material e imaterial. Primeiro, para vocês entenderem um pouquinho. Esse material já tá dizendo, é o que pode ser tangível, materializado, Sim. tocado. Então você imaginem aí, vocês que estão me escutando, patrimônio material. Geralmente é o quê? É aquela edificação que a gente tá conseguindo tocar nela. Geralmente ligado à arquitetura, né? Sim. E o imaterial é o que a gente chama de intangível. A gente não consegue
conseguir tocar na forma de fazer cajuína. A gente tem a cajuína. A gente não vai conseguir tocar no processo todo. A gente não vai conseguir tocar numa manifestação cultural, por exemplo, do Muma Meu Boi. Os Tem um congos, Muma né? Boi. Não consegue. Congos de Oeiras. Não vai, entendeu? E assim vai para as outras esferas que tem de patrimônio material. Uhum. Então, a gente primeiro tem que dividir material e imaterial para vocês terem essa ideia. Que eu chamo de patrimônio cultural, porque é a união disso tudo, né? Porque acaba que tudo é patrimônio cultural. Aí você me perguntou sobre exatamente as proteções, porque acaba que de repente você imagina, o bem tá tombado. Ah, tá tombado, ninguém vai mexer, mas eu tenho um outro que eu acho mais interessante arquitetonicamente, que eu acho ele historicamente também mais importante, mas ele não tá tombado. Por quê? Como que eu faço isso? O que é esse tombamento, Patrícia? É bom desmistificar que o tombamento é uma proteção legal. Eu não vou tirar, por exemplo, o Edmo tem uma casa histórica lá em Oeiras, Casa do Canela. Lá tem valor histórico, tem valor arquitetônico, tem valor afetivo. Vocês estão entendendo que não tem um valor? Pode ter 2, 3, 4... enfim. E aí, a Casa do Canela vai ser tombada. Ah, meu Deus do céu, vai ser tombada. Meu Deus do céu, vão tirar a casa de mim. Não vai ser mais minha. Eu não vou poder fazer nada. Nada. Gente, tombamento é só uma forma de proteção. Quer dizer o quê? De repente, tem a estrutura do telhado que é em carnaúba. Então, a gente vai manter esse tipo de cobertura que é de época. A telha cerâmica é uma telha colonial. Então, vamos manter o desenho da telha colonial. Ah, é feito de estrutura tijolo maciço. Vamos manter tijolo maciço. Adobe. E tentar reparar essas técnicas. Mas eu nunca vou chegar e dizer, Edmo, a Casa do Canela, a partir de agora, é minha, é do Estado. Não. O tombamento não tira o direito de propriedade. Isso quer dizer o quê? O Edmo pode vender, pode alugar, pode dar se ele quiser, pode fazer o que quiser. Menos, o que é que eu falei pra vocês nesse minuto? Não pode mexer muito nas Alterar, técnicas. né? Exatamente, haver essa alteração nas técnicas construtivas que existe lá. Não se pode descaracterizar a construção. Exatamente. E aí, uma coisa que eu vou falar pra vocês, tá, a Casa do Canela é tombada, mas existe de repente uma outra edificação lá em Oeiras que não tem proteção nenhuma. E aí? Aí que vocês erram. Ela tá protegida sim, ela tá protegida pela Constituição Federal de 88, uma das cartas magnas mais modernas do mundo, que já diz em 2 artigos lá, e tem outros, o 215 e 216, que constituem esse patrimônio cultural. Tudo isso que eu falei pra vocês aqui. Então, muita gente Independentemente imagina, de independente de estar tombamento, tombado ou não. ela se constitui como um patrimônio. Exatamente. Ah, Patrícia, quer dizer, qualquer coisa que você queira tentar que seja protegido, mesmo sem essas proteções que a gente está falando aqui, o tombamento é uma, a gente tem o inventário também, que é uma outra forma, muito pouco falado, mas tem o mesmo poder do tombamento, o mesmo poder, que é um cadastro, gente. O inventário é um cadastro de imóveis. É como se você tivesse uma coleção de imóveis lá dentro e tivesse descrito, especificado o que é cada um. Então, assim, quase ninguém sabe disso. Por que a gente não sabe disso? Porque nós somos um país, um estado, um município que não conversa, que não trabalha educação. É muito difícil num país como o nosso, que a educação não tá à frente, saúde não tá à frente, a gente de repente falar de cultura. Então, você como um cidadão observa que um determinado prédio está passando por uma intervenção, você pode, como cidadão, denunciar esse tipo de intervenção. Exatamente. Evocando, sei lá qual é o termo. Denunciando mesmo, fazendo denúncia os órgãos de patrimônio. Uhum. Isso mesmo que não tenha uma proteção legal federal, estadual, municipal, né? Proteção, pode. Mesmo não estando dentro de uma área tombada. Não precisa. Tombamento em conjunto. Não precisa. Basta você ir aos órgãos, se não ao Ministério Público, que é outro parceiro que é pouco falado. E a gente tem uma visão totalmente errônea do Ministério Público. Ele deve ser usado. Não é obrigado a ser só os órgãos de patrimônio. Aqui os órgãos de patrimônio, o IFAM, né, a própria Secretaria de Cultura, através da minha gerência de patrimônio, e a gerência de patrimônio cultural do município. Existem essas 3 esferas, mas o Ministério Público,
ele pode entrar e deve entrar também como um dos locais que a gente pode fazer denúncia como essa. Pois bem, tu falou também da Constituição, a gente estava conversando anteriormente aqui, o Deus Lendo, sobre exatamente ser um instrumento muito avançado, inclusive para a época. A partir desse período onde surgiu o termo, né? O termo bem material. Sim. A Constituição brasileira, ela é a mais moderna do mundo. Mundo, porque assim, nenhum lugar tinha uma Constituição que falasse de cultura. Nenhuma. Então, é moderníssima a Constituição brasileira. É o que eu sempre falo, onde eu vou, que infelizmente, não só aqui no Piauí, mas no Brasil, existe uma ineficácia de leis. A gente tem leis maravilhosas, tanto federal, estadual, municipal. Você pode falar bem de lei também, né? Porque você também é do direito. Então assim, eu sempre falo, falta eficácia. E o que quer dizer isso? São pessoas que estão por trás dessa lei fazerem realmente ela acontecer. Ela ser cumprida como deve. Aí é muito complicado, porque você mexe com patrimônio, você vai mexer com pessoas bem poderosas, na maioria das vezes, então você tem que ter, eu costumo dizer, muito sangue no olho, viu? Pra você seguir na área e permanecer. Muitos interesses envolvidos. Sim, sempre. Especulação imobiliária o tempo todo a gente trabalha. Patrícia, tu falou aí sobre os instrumentos que existem de proteção desse patrimônio. Explica melhor quais são os níveis de proteção de um determinado bem material ou imaterial. Tombamento federal, tombamento estadual, municipal. Queria que você pudesse explicar um pouco melhor como é que funciona cada nível dessa proteção, né? Enfim. E principalmente sobre essa palavra que é tão poderosa na cabeça das pessoas, Tombamento. É meio fantasmagórica também para alguns. Muita gente chama de tombamento, de tomar, né? Porque o pessoal fica com muito medo. Melhorou muito. Bem, eu vou primeiro para as esferas de poder, para poder explicar um pouquinho. Como eu falei até antes, a gente tem 3 esferas de poder. Então, a gente tem, a nível federal, o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e é muito parceiro aí à frente da gente. Então, o IPHAN, ele trabalha através de um decreto-lei, que é o número 25 de 37. Patrícia, 37? E um decreto-lei? Como assim? É um decreto-lei, mas a gente tem que bater palmas porque ainda foi na época do Getúlio Vargas, então ele, naquele momento que foi conturbado, não era para ter nem a lei, de jeito nenhum, né? E ele conseguiu no momento, ainda na gestão dele, ainda que aconteceu tudo que aconteceu com Getúlio Vargas, de transformar no decreto-lei. Na verdade, teve uma grande pessoa por trás disso tudo, que foi o Lúcio Costa. Pouca gente sabe, a importância do Lúcio Costa, ela é vista muito só para Brasília, sobre o plano, né, de ninguém Brasília, sabe né? o quanto que o Lúcio Costa trabalhou para a questão da preservação do patrimônio do Brasil. Então ele é uma figura importantíssima para esse decreto-lei, que até hoje vigora no IPHAN, até hoje a gente tem aí essa legislação. O IPHAN que começou como ISFAM, né, na época do Lúcio Costa. Exato, que era um serviço de patrimônio, aí depois que virou o IPHAN. Instituto. E sempre teve essa força, né, muito grande perante tudo. A nível de Estado, a gente tem a Secretaria de Estado de Cultura, antes uma secretaria e fundação na década de 80. Depois ela virou uma fundação, diminuída, né, o status dela. E aí, em 2015, na gestão do, então agora deputado Fábio Novo, ele conseguiu, né, para você ver o quanto que a parte política é interessante, né, e importante em determinados momentos para a retomada política do poder. Importa. Da questão do poder. Então, viram Secretaria de Cultura, hoje eu estou à frente da gerência de patrimônio cultural, também subiu, antes era uma coordenação, agora como uma gerência. E aí, a gente tem um município que tem a gerência de patrimônio municipal, que é da Fundação Ferraz. E fora isso aí, citei aqui também o Ministério Público, que vem com muita força. Então, esses 3 órgãos, como é que eles trabalham? A gente tem bens culturais aqui no Piauí que são tombados, por exemplo, pelas 3 esferas. A Igreja São Benedito é um. Ela é a nível federal, estadual e municipal também. E aí tem uma historiazinha, por exemplo, na própria Igreja São Benedito, para eu poder explicar como que cada órgão visualiza esses bens. Essa proteção na Igreja São Benedito foi ainda muito próximo à criação do IPHAN a nível nacional. E tem toda uma lenda, né, das portas da Igreja São Benedito. O que é tombado que são as portas ou se é a igreja. As portas da Igreja São Benedito. Então, mas se não tiver a igreja, não tem a porta. Exatamente.
a porta não tem. Exatamente. A gente tem dentro do patrimônio a coisa que se chama entorno. Então, tudo que a gente está protegendo, a gente tem um raio de proteção. Então, se você tem a porta protegida, você vai ter a igreja toda. Também, né? O adro, tudo que está em volta, as praças laterais, porque tem um raio de proteção. A gente mensura aí mais ou menos 70 metros de raio. Por exemplo, temos a igreja, aí tudo que está em volta é protegido. Por exemplo, Palácio Karnak entra a nível federal como proteção também. E aí vem o Estado. O Estado vem e faz essa proteção também. O Estado já fez essa proteção de uma maneira mais detalhada. Por exemplo, já fez a igreja, pegou o adro, pegou os santos, a gente fez a relação dos santos que existem dentro da igreja de São Benedito para relacionar e estar dentro do tombamento, quais que estão lá dentro. Então é um pouco mais meticuloso, mas não de menos valor. Cada esfera de poder tem um poder aí para proteção. O Estado, ele caiu muito no valor histórico, arquitetônico e afetivo da igreja. A gente tem esses valores dentro do patrimônio estadual. Já no IPHAN não tem o afetivo. A gente fala de belas artes, a gente fala da própria arquitetura. Já ia perguntar, o que é que seria Tem o histórico, tem que a gente chama dos livros de tombos que são feitos. O IPHAN já é um pouco não, ele é conservador. Né? Então é muito linkado a um determinado momento e um determinado tipo de valores muito mais conservadores. A Igreja São Benedito. Então a gente tem a nível estadual dessa forma aí, e a gente pegou esses 3 valores que a gente falou no início. O arquitetônico, histórico e afetivo, que nos outros não tem. Dentro da legislação estadual, a 4.515 de 92 do Estado, essa lei que protege, ela fala do afetivo. Patrícia, por que ela é importante? Porque de repente tem uma cidadezinha lá no interior, e já aconteceu isso em Piripiri, que não tinha valor nem arquitetônico, não tinha valor histórico, mas a população queria a proteção de uma capela lá em Piripiri, no interior. E aí? Como é que você faz? Cadê essa importância da memória, da identidade, da sua avó, né, que você falou aí? A gente descarta isso tudo só porque não tem nenhum histórico, nenhum arquitetônico? E o valor afetivo da população? Se a população realmente reconhece aquilo como algo de importância para a comunidade, isso precisa ser respeitado, né? Exatamente. Então entra esse valor, que eu acho o grande diferencial no estado, sabe? Porque a gente tem esse valor dentro da nossa legislação. E aí o município já tem, eu acredito, uma lei um pouco mais frágil. Vem da década de 80, mas não vem se modificando, ela não consegue abarcar a questão do patrimônio material. No estado, a legislação é da década de 90. Para você ter uma ideia, a legislação do estado do Piauí, ela já falava de patrimônio material em 92, que é a data da lei. E o patrimônio material começa a ser falado a nível nacional nos anos 2000, para você ver o quanto que a gente era vanguarda. Porque a primeira legislação que foi feita no Brasil foi do Maranhão, São Luís, na década de 90. Em 1990 foi feita a lei para São Luís e em 92 foi feito aqui no Piauí, a nível de estado. Então a gente seguiu muito o que a legislação lá do Maranhão falou, né, sobre declaração de relevante interesse cultural, né? Nem patrimônio material que tem o nome, é declaração de relevante interesse cultural, que nada mais é o patrimônio material, que ia surgir ainda nos anos 2000. Com esse nome, né? Exatamente. Então, assim, essa lei do estado, eu acho que ela é uma lei super avançada para a época, e ela trata de tudo. Ela trata desde quais são os tipos de patrimônio, como é que faz um tombamento, o que acontece depois que é tombado, fala da declaração de relevante interesse cultural também. Ela é bem mais abrangente, mas ao mesmo tempo ela consegue ser sistemática e fechada. Faço uma crítica ao decreto-lei do IPHAN, que eu acho mais aberto. Por isso, talvez que eles não consigam resolver tantas coisas imediatamente, porque é mesmo pautado na legislação. E é complicado, porque realmente nós que somos órgãos de patrimônio, a gente tem que seguir o que está na lei. Então fica complicado. E aí é o resumo dessas 3 leis. Falando um pouquinho só dessa diferença do tombamento e do inventário, tombamento a gente conhece mais. Acaba que fica muito já no imaginário Das popular pessoas. de todo mundo o tombamento. Mas Mas a gente não é o único. não é a o única único, forma de proteção. não né? é o único. Inclusive, se você tira uma foto, é uma forma de proteção, de salvaguarda, Registro, né? É um sim, né? registro.
registro. Não, documento, de certa forma. Exatamente, que a gente inclusive usa muito. Mas voltando aqui, o tombamento a gente já conversou um pouquinho. O inventário praticamente é um cadastro que um especialista na área, inclusive, temos que falar aqui que foi Olavo Pereira, que fez os 5 inventários que a gente tem, que é Teresina, Amarante, Oeiras, Parnaíba e Piracuruca. Essas cidades são protegidas não só porque são tombadas a nível federal. Parnaíba é tombada quase o centro histórico todo, É né? um conjunto. É um conjunto. Mas isso aí já tinha sido feito pelo Estado, porque esses inventários são estaduais. Então, ainda na década de 90, 97 mais ou menos, houve a contratação do Olavo Pereira, um grande mestre, não só nessa questão de casas de fazenda, mas ele é um especialista realmente no patrimônio cultural do Piauí. Eu lembro que esse inventário tava até no IFAM, tirei até cópias dele na época. Sim, ele era Exato. bastante usado também por nós, né, na faculdade também. Ele é um instrumento de proteção. Ele tem que ser usado para proteger mesmo, não só para ser pesquisado, porque ele engana muito. Ele tem a parte textual, tem a parte do cadastro e tem um mapa. Aquele mapa ali é importantíssimo, porque é exatamente o perímetro de proteção. É isso que eu ia perguntar também, o que é que compõe esse instrumento técnico? Sim. Aí você já tá falando, É, adiantando. exatamente. Aí esse inventário, ele é muito importante, porque de repente tem alguma coisa aqui no centro da cidade. Eu fiz muito isso. Eu tinha um inventário, o inventário de Teresina não é do estado, é municipal, mas ainda com a Cecília Mendes, poxa, Cecília, eu queria ter isso aqui pro estado. Então eu tenho uma cópia do de Teresina, que inclusive quem quiser pegar, está baixado na íntegra os 5 inventários no blog que eu tenho, que é crcfundacpatrimônio.wordpress.com. Que legal. Que vai estar na nossa descrição do episódio. Sempre vejam a descrição, porque tem muitas informações extras por lá. Exatamente. Então a gente decidiu baixar os inventários. Estão lá na íntegra esses 5 inventários para quem quiser fazer desde trabalho, mas Muito também massa. a própria ação como cidadão, sabe? Uhum. Como defensor do patrimônio. Porque esse inventário serve exatamente para isso, para você ver de repente uma casa que está sendo ou descaracterizada ou está em iminência de ser demolida. Você chegar aos órgãos de patrimônio e dizer: epa, tá aqui no inventário. Eu tô vendo essa casa lá de repente em Parnaíba sendo demolida e tá aqui. Eu vi a imagem dela, a foto dela e ela tá protegida. Esse acesso eu acho importantíssimo que as pessoas tenham, primeiro por curiosidade e para depois Sim. como conhecimento, de saber realmente o que é pra você Facilitar realmente, também, né, cara, o no acesso. dia a dia você reconhecer o que é que tá acontecendo na cidade, saber quais são as edificações protegidas, qual o tipo de proteção que elas receberam, qual é o grau de intervenção a qual elas podem ser submetidas, porque a participação da população na conservação desses edifícios, desse patrimônio, ela é muito importante. E também para caso você identifique que algo está ocorrendo fora do devido em termos de intervenção em algum patrimônio, você possa fazer realmente uma denúncia bem embasada e não ficar também sobrecarregando os órgãos responsáveis pela fiscalização com denúncias mal fundamentadas, né? Isso. Eu acho também importante a gente facilitar o acesso, porque você sabe como é essa questão da sensibilidade, que é muito pouca. Mas você facilitar o acesso público dessas informações ajuda exatamente também na valorização desse conhecimento, dessas informações. Através do conhecimento a gente consegue valorizar mais ainda o nosso patrimônio. Porque muito da sensibilidade das pessoas às vezes está adormecida, porque é dela. Ela vive Isso, a cidade, desconhece. E desconhece e revivendo, ela consegue se ligar de novo. E só abrindo parênteses, essa história do blog é bem interessante, porque no setor de patrimônio, vira e mexe, tem uma série de estudantes, pesquisadores. Agora mesmo a gente recebeu um arquiteto de São Paulo. Ele veio de São Paulo para pesquisar o que a gente tinha lá no setor. Então, assim, a gente, para facilitar, eu recebia mais ainda, você imagina, né? Muito mais gente. Eu vi assim, nossa, poxa, tem gente que vem de, sei lá, como ele, né, de São Paulo. Por que eu não digitalizo tudo isso que eu tenho? Porque tem muita coisa. A gente não conseguiu botar nenhum texto do que a gente tem. Uhum. Por que eu não pego, não transformo? Na época, né, o blog estava bem alta e a gente decidiu fazer esse blog. Esse blog hoje tem uma média de 2, 3 mil seguidores, mas ele é visto por mais de 60 mil pessoas em mais ou menos 6 países diferentes, no mínimo. Então, para você ter noção, tem gente na China olhando o blog. Consultando. Em tudo quanto é lugar que tu imagina. Já vi de México, Bolívia, Estados Unidos, tem muito.
Mas é um blog que conseguiu se expandir, assim, eu acho que são pelas curiosidades, né? O pessoal gosta muito do diferente. É verdade. E é incrível como ele se tornou realmente referência em muita coisa, porque eu decidi colocar tudo. Pra você ter ideia, tem processo de tombamento lá dentro. E na época que foi criado, houve até uma crítica, né, em cima, porque, como é que pode o órgão de patrimônio tá colocando informações que são do órgão que tá lá dentro e colocando pro público. E eu queria exatamente isso, mas... Patrimônio é público. Exatamente. Quando eu lancei, e eu fiz questão de chamar a TV, e aí pra publicizar, pra poder as pessoas pesquisarem. E pegaram muito pesado comigo. Como é que eu podia, né? E, tipo assim, órgãos parceiros falando isso. Parceiros, né? A que você atribui essa reação assim? Então, pra gente eu acho que negativa, né? Com certeza. Nem todo mundo gosta de dar informação. Mas não é questão de gostar, né? Realmente, né, Patrícia? E é complicado, as pessoas são complicadas. Mas, enfim, como... Institutos são movidos por pessoas. Exatamente. Então, eu tenho uma forma de trabalhar, eu não tenho medo de concorrência, não tenho medo de dar informação. Ao contrário, quanto mais as pessoas souberem, mais eu puder passar o que eu sei e informações para essas pessoas, isso vai me ajudar, não vai acontecer o contrário. Então, a ideia na época foi um pouco isso, tipo assim, tá dando as informações e agora e tal, tem processo de tombamento, vou botar inclusive, e me escutem, viu, os estudantes, a gente tá preparando colocar os arquivos de DWG, a gente tá vendo como é que vai criar pastas para exatamente, se não DWG, pelo menos PDF de várias plantas que a gente tem lá. Próximo passo. Super válido isso, porque facilita muito para quem deseja pesquisar. Pesquisador, não só estudante, né? Entender melhor sobre o nosso patrimônio, né, cara? Eu acho que isso tem que ser facilitado ao máximo mesmo. E é um campo vasto, inclusive, para fazer novas propostas de acesso. Não só o blog, mas de repente a gente tem aí um universo infinito aí de possibilidades como aplicativos e, enfim, toda espécie. Sim. Eu também acho importantíssimo, porque você tendo a experiência num arquivo DWG, é muito diferente de você simplesmente olhar para um desenho da planta. Ali, manipulando, você tem a experiência de repente, entender por que estão as cotas daquele jeito. E aí isso mostra muito do processo de você documentar um bem como esse. É que é difícil, ninguém quer dar seu trabalho de graça pros outros, né? Mas tranquilo. Mas se for um trabalho pago com dinheiro público, eu acho que é super válido. Você tem todo um trabalho de uma equipe por trás, que obviamente vai ser bem remunerada, entre aspas, talvez, né? Enfim. Mas que isso é muito interessante para você comentar a educação patrimonial. Eu passei por isso. Meu TCC foi estação ferroviária. Foi o primeiro TCC falando de patrimônio. Eu falava de patrimônio, ninguém sabia, nem a minha orientadora sabia me orientar. Foi complicado. E eu fui atrás das informações onde eu estou trabalhando hoje, e a pessoa disse que não tinha nada da estação. Quando eu assumi o setor, primeira coisa que eu fui atrás, será que eu acho alguma coisa da estação ferroviária? Só o que tinha é coisa da estação ferroviária. E Patrícia, como você já tocou no assunto dos arquivos de CAD, DWG, que é um formato para projeto, como é a utilização de tecnologias por parte de quem trabalha com patrimônio histórico, principalmente o edificado? Então, assim, é interessante porque as pessoas têm uma visão, parece algo velho, né? Patrimônio, desenho na prancheta ainda. Não, a gente é altamente tecnológico. Sim, a gente gosta de tecnologia. A pessoa imagina uma sala cheia de papel mofado. Já fazendo um elogio a você conseguiu montar uma equipe da época que eu trabalhei lá pra hoje. Nossa, invejável. Todo mundo elogia a sua equipe. É só falar aqui rapidinho. Eu tenho 2 engenheiros, ao contrário do que muito arquiteto não quer de jeito nenhum. Meus engenheiros, um deles, o Gabriel, que deve estar me escutando aí. Gabriel mexe no Revit. Sim, eu conheço o Gabriel. Eu faço minha equipe mexer com tudo. Patrimônio por si só é uma coisa multidisciplinar, quanto mais Sim. áreas só acrescenta. Muito, muito, muito mesmo. Bom, eu acho que a gente explicou um pouco melhor tombamento, inventário, a importância de cada um no seu nível, na sua esfera. A gente entende, assim, o tombamento federal, algo que é de interesse nacional. Exatamente. Abrange o Brasil como um todo. Exatamente. E aí, algo que seja mais pertinente ao Estado, fica à mercê das legislações estaduais.
mais. Geralmente é muito construído porque a gente é muito parceiro, né? Então geralmente há uma conversa. Fica mais fácil quando algo é tombado estadual para levar para o federal, se vocês prestarem Sim, atenção. porque você já tem uma avaliação prévia, digamos, uma curadoria, foi feito Exatamente, um estudo. facilita muito. Então, de novo, os inventários que a gente falou aqui, mas também os registros. A cajuína, primeiro, ela foi registrada estadualmente pela Declaração de Interesse Cultural, né, que eu tanto estava falando. É um modo de fazer tradicional da cajuína, que é patrimônio imaterial. A gente tem dentro da legislação. Então, a gente fez a proteção a nível estadual da cajuína e aí que foi levado para a esfera federal. Isso também nos prédios, a grande maioria dos prédios, porque além de ter uma parceria entre o Estado e IFAM, que inclusive é invejada em alguns locais do Brasil, porque não acontece isso, não há essa conversa, na maioria dos casos, a gente tem uma boa relação, que tem que ter mesmo, né? Sim, deveria claro. ser o padrão. O objetivo deveria ser o mesmo. Já que o interesse é público, O objetivo é o mesmo, que é a preservação do nosso patrimônio. Então, tem que se conversar aí, né? sim, esse diálogo é fundamental. E Patrícia, para encerrar essa parte, quem é que pode requerer a proteção de um bem? Isso acontece Isso. por meio de algum órgão ou qualquer pessoa pode fazer? Você pode pedir, qualquer cidadão. Você que tá nos ouvindo. Você que tá do outro lado é qualquer pessoa, um cidadão. Você é um cidadão, você pode pedir. Agora, é claro que também o órgão de patrimônio, que vê aquilo ali, que deve ser protegido, ele tem também esse poder. Ele pode ter essa proatividade. E não ser um órgão reativo que espere que as pessoas demandem. Exatamente. E no caso do Estado, há todo um processo. Vou dar um exemplo de uma fazenda. A Fazenda Serra Negra. Foi um dos tombamentos mais complicados que eu tive na minha vida. Era para ser protegido, fomos fazer, só que a gente faz um ofício para encaminhar para o proprietário. O proprietário, quem é? O grupo Edson Queiroz. Quem é o grupo Edson Queiroz? É só o dono da Gás Butano, da Unifor, da Indaiá, só, entendeu? Então a gente foi, olha, nós vamos fazer o tombamento, a gente quer sua anuência ou você Ou não. não aprove. Detalhe, ele dizendo que quer ou não, não interessa. Porque o órgão de patrimônio tem um poder acima. É considerado um bem para toda uma sociedade, não particular. Isso, e você está dando ciência ao proprietário daquele bem que a proteção vai acontecer. E perguntando, né? Mas aí Comunicando. houve o não. A gente até já sabia que não ia acontecer. Ai, não. Mesmo assim, Pois vai mesmo assim. aí mesmo assim foi enviado para o Conselho de Cultura, a gente faz um processo de tombamento, que aí vem histórico, parte de arquitetura, né? Vem tudo isso, plantas, aí encaminha. E o Conselho, corajosamente também, né? Porque é uma coisa não só daqui da Patrícia, é corajoso do Conselho dizer, vai. É complicado. Parecer favorável. Hoje, incrivelmente, a gente é super parceiro. A gente tá, inclusive, numa fase final para a restauração da Fazenda Serra Negra com o grupo Edson Queiroz. A gente tem uma conversa, assim, muito boa, mas não foi sempre assim na vida. Foi bem É complicado. uma construção. Tudo é né? um diálogo, né, cara? Mas para vocês verem o E tem que poder. existir muito diálogo no patrimônio, porque são questões muito subjetivas também que estão envolvidas. Não adianta você só dizer, e você vai fazer isso. Também você não pode pensar assim, não, vou proteger esse aqui do dono. O Exatamente. melhor caminho é sempre em conjunto. Sim, então mudou totalmente, né? Um grupo que até então estava muito distante daquela coisa, hoje, Ave Maria. Eles contribuem muito, fizeram a questão do diagnóstico, do levantamento cadastral, para a questão da restauração. Afinal, é a Unifor. Sim, uma instituição de ensino superior, como não proteger um patrimônio desse? Era aí onde a gente ia entrar agora, exatamente sobre os projetos de restauro. Quais são os desafios enfrentados na realização desses projetos, como é que é feita essas escolhas, materiais, quais são os documentos que são produzidos, as plantas, qual é esse tipo de material envolvido num projeto de restauro, né? Você que já restaurou vários aí no Piauí. Tem as intervenções. Morro de medo desses nomes aí que são usados. O pessoal pensa que todos são restauração, mas não são todos. E aí eu preciso Toda falar restauração é uma intervenção, mas nem toda intervenção é uma restauração. Exatamente. Então, Patrícia, fala aí. Como assim? Não tô entendendo. É porque tem vários tipos de intervenções. Uma das mais novas, por exemplo, é o retrofit, que é o quê? É usado muito na Europa, no Brasil não chegou muito ainda, mas vai chegar, porque até então o presidente Lula, ele acabou de lançar um programa que se chama Minha Casa, Meu Retrofit. É sério? Sim. Cara, exatamente. precisamos falar Sabia, sobre né? isso. Minha Casa, Meu Retrofit. Eu achei super antenado, século XXI, pro que tá acontecendo no mundo. Porque o que é? Qual a ideia dele? É exatamente pegar as edificações que existem no centro da cidade, e não tô falando só daqui, do Brasil, e ser usado como moradia. Olha o que eu tava te falando ontem. Sim, cara. Por isso que é Verdade. Minha Casa, Meu Retrofit. E o que é o retrofit? O
retrofit é você manter a casa, a fachada do mesmo jeitinho que era Ou antigamente, ou melhor. Melhor no sentido de recuperação. Sim, e lá dentro tá tudo novo. Eu quero botar porcelanato, coloca. Eu quero botar, sei lá, a instalação elétrica aparente, coloca. Então dentro é século XXI, fachada mantida. Lembrando Isso com é a retrofit. participação de um profissional de arquitetura Só e a urbanismo. arquitetura pode fazer isso. Mais ninguém, só um arquiteto. Mas não é só porque pode, é porque É porque realmente quem tá capacitado, né, gente? capaz, Capacitado. estudou pra isso. E por lei, né, agora também, né? Só pode quem é arquiteto fazer essas intervenções. Então, olha que sacada legal dele. E para poder falar as terminologias. Então, vem o retrofit. Do retrofit, um dos mais conhecidos é a restauração, mas a gente tem a reconstituição, tem a recuperação, a revitalização e requalificação. Eu não gosto de usar muito, porque já entra planejamento urbano. Apesar de todo mundo, eu acho que botar em TCC, revitalização. Já me dá uma agonia só de falar essa terminologia. E é um negócio bem mais abrangente. É mais uma escala urbana, digamos Exatamente, planejamento urbano. Mas acaba que todo mundo tá usando essa terminologia, eu acho que até meio de uma forma errada. O ponto mais interessante de você abordar nesse sentido aí, falando sobre revitalização, é a reativação, de fato, voltar ao uso não necessariamente original, Sim. mas algum uso, né? Sim, muitas vezes adaptado ao novo uso, entendendo as novas demandas daquela região e identificar novas potencialidades. Exatamente. Por exemplo, estação ferroviária, aquele entorno que foi feito o Parque da Cidadania. Trazer vida, revitalizar, trazer e vida deu um novamente novo onde uso. estava abandonado. Mas vamos voltar aqui pra obra. Eu tenho que falar dela. Não tem como eu não falar do Porto das Barcas. Foi exatamente uma recuperação. Olha a terminologia que a gente usou. Por quê? A gente, de fato, em alguns locais não fez uma restauração. Não voltou aos elementos originais. Até porque era impossível voltar. Uma das áreas mais complicadas que a gente teve lá é a área que hoje é o Museu do Mar. Mas eu vou voltar um pouquinho à pergunta que o Edmo me fez. Quais foram esses desafios? E aí a gente não fala só de arquitetura, não. Eu fiz até um... Muito político, inclusive, né? não político. fala, não A região fala. ali é política Cara, a gente total. tá falando de uma obra que demorou um tempão. Só para contextualizar o ouvinte, você tá falando Conjunto arquitetônico Porto das Barcas em Parnaíba, Piauí. terra do nosso amigo Deus Lendo. As margens do rio Igaraçu. Lá do Rio Igaraçu. Sim. Então, é uma obra que estava já há 30 anos, quase. Eu acho que foi inclusive a Caqui. A Caqui Afonso foi que fez essa recuperação ainda em 1990, mais ou menos. Foi a última arquiteta que mexeu no Porto das Barcas. E aí, 30 anos se passaram, 30, 40 anos praticamente, e nada, né? Não sei se vocês, ouvintes, já viram aí como é que era Porto das Barcas antes. Ninguém andava, era local Era de tráfico abandonado. de drogas. Era um local onde as pessoas não circulavam. Era morador Degradado. de rua, então ninguém podia andar lá, principalmente a parte das ruínas. É como tá a parte dos armazéns do outro lado. É exatamente, que ali, eu quero dizer logo que não é do governo do estado, tá? Porque senão a gente já tinha recuperado. Não, excelente lembrança. Excelente lembrança. É municipal. Há uma oportunidade. Então, assim, só voltando pro Porto das Barcas. Então, a gente estava num local que era bem complicado. E aí eu vou falar da primeira parte, que é social. Sim, Socialmente é exatamente falando. isso que eu quero. Então, assim, a arquitetura, muita gente não entende que a gente trabalha responsabilidade social. Eu acho que antes de tudo. Sem dúvidas, uma das partes mais fundamentais. Porque aí você imagina, a gente trabalha em locais que pessoas vão ficar. E é muito esquecido. Às vezes eu acho que a pessoa olha pra gente e pensa que a gente só levanta a parede. E não é isso. Primeiro foi o social. Conscientização, né? Fora a conscientização, mas mesmo de... Não sei se eu posso falar isso, mas tipo, conversar com o traficante mesmo, sabe? Você pode falar o que você quiser. Por favor, fale. É tipo conversar com o traficante e dizer, nós precisamos usar essa área, como é que a gente faz pra tirar o pessoal que tá aqui? Vida real, Brasil. É a realidade. Bem-vindo ao Brasil, você que não Ou sabe, então- existem traficantes. Pessoas ocupando o E território. eles podem ajudar, viu? E eles podem ajudar. Eram as pessoas que estavam ali no momento. Tem 2 lugares que eu tive que conversar mesmo com o dono da área. Dono da boca. Exatamente. E eles ajudaram. Desculpa falar isso, pessoal, Tem mas muito a mais polícia, consciência patrimonial. Às vezes a consciência vem de onde você menos espera. Mas vamos lá, vamos direto. Então, Galera, De arquitetura, é patrimônio. quer vir pro patrimônio? É isso aí.
aí, é a realidade. Tem que estar disposto a dialogar. Muito. Muito. Então, assim, tem a parte social que eu tô falando, e é desde você, de repente, pegar o cara que tava dormindo lá e transformar no pedreiro da Sim, a construção. capacitação, né? A gente fez local. isso. Então, Pô, que pegou de massa. repente, teve um que virou vigia. Ele não deixava ninguém sem ter acesso a entrar e ajudou demais. Então, pra vocês verem, é a parte social. Todo o processo. Pra né? entenderem, gente, meu setor não faz os projetos, mas ele faz o projeto básico, porque é a gente que cria. Todo projeto de concepção. criação do básico é a gente que faz, porque é a gente que chega lá pro secretário e pro governador pra dizer, olha, a gente tá com a ideia. Uma proposta, né? É como qualquer arquiteto. Chega, ó, estamos com a ideia aqui. Essa ideia custa tanto e é isso aqui. A partir daí é contratada a empresa e aí a empresa vai fazer, né, os projetos complementares e tudo mais. Executivo. Mas né? é assim, exatamente, os executivos complementares. No caso do Porto das Barcas, foi bem detalhado mesmo, porque teve o projeto básico, o anteprojeto, o projeto executivo e os projetos complementares. Lembrando que esses projetos complementares vão desde a acessibilidade, a questão do paisagismo, de combate a incêndio e pânico, que é uma coisa que eu defendo muito nos projetos que eu faço. Combate a incêndio e pânico importantíssimo. e a acessibilidade no que eu posso colocar. Sim, cara. Não foi fácil? Não foi fácil. Quem é que quer botar 80 mil, 100 mil reais a mais quando uma plataforma elevatória num prédio? Então, é uma longa conversa e foi entendido. E eu consegui fazer essa parte. Mas aí a Que bom. parte técnica. Da parte técnica vem a parte jurídica também. A gente tinha um probleminha no Porto das Barcas porque ele estava incomodado. O que quer dizer isso? Cedido por 20 Associação anos Comercial para de Parnaíba. Associação Comercial de Parnaíba, pelo então antigo governador Monsanto. E aí, quem é o prefeito de Parnaíba? Alguém pode me lembrar? Mão santa. O Monsanto. Então, você imagina Não aí, sai né? de lá, não consegue. Mas deu certo, né? A gente conseguiu. Voltou a propriedade para o governo do estado do Piauí. Sem isso, a gente não poderia fazer nada. Primeira sim. coisa, a parte jurídica. E aí não foi tão rápido quanto a gente imagina, Uhum. mas deu certo. Eu tenho que falar isso porque são dificuldades que vocês vão passar. Vocês não vão mexer só com arquitetura. Vocês vão mexer com tudo isso que está sendo falado. E aí, tendo essa parte todas resolvidas, né? Os projetos aprovados nos órgãos, que é importante falar isso também. Desde FAM, o próprio Estado, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos que vocês imaginem na cabeça de E o vocês. que vocês não imaginarem também. Também podem botar na Só cabeça. lembrando, o IFAM foi envolvido no processo por também se tratar de uma área, um tombamento em conjunto. Em No Parnaíba, início do né? projeto não era tombado não era ainda. tombado. Ah, não era. né? Mas vocês lembram que eu falei que a gente é muito parceiro? Aham. Sim. Então, tudo a gente convidava o IFAM para participar, por mais que não fosse tombado. Não interessava pra gente. A gente sempre teve esse diálogo mesmo, de contribuição mesmo. Então, ao longo, foram 5 anos de desenvolvimento de projeto. Nesses 5 anos, o IFAM ia para as reuniões juntos com outros órgãos pra gente traçar. Por quê? Para não chegar na hora da execução e dizer assim, ei, não pode isso. Já tava tudo dialogado. Então, o que a Perfeito. gente precisava? Da coisa mais importante. Dinheiro. A gente tinha tudo. Agora A mola que move o mundo. Eram 8 milhões e 500 pra gente conseguir fazer a obra. Porque assim, Dinheiro tem, o que falta é a sensibilidade das Acessibilidade, pessoas, né? Ao dinheiro. a sensibilidade a essas causas também. Que dinheiro tem, a gente sabe que tem. Não é fácil conseguir porque passam por toda uma questão política, uma questão de sensibilidade também, como a gente falou aqui. E tem uma questão também que é uma valorização do seu projeto, dos projetos que são desenvolvidos. É a falta de projetos. tem que falar isso. Porque as pessoas querem as coisas, mas eles não elaboram projetos. Não colocam na mão dos grandes gestores projetos. Projeto não quer dizer, pessoal, Pra ser avaliado, necessariamente o desenho em si, mas uma Não. boa ideia, algo que possa ser levado adiante. Exatamente. Você lembra da minha história no começo. Eu vim do privado. E aí eu peguei muito essa coisa de produzir. Eu tenho um estoque de projeto lá. E aí eu me dei bem assim, porque finalmente chegou um cara, tirou meus projetos de dentro da gaveta Bora lá. e bora fazer, que foi aí secretário Fábio Novo, deputado. Eu tenho que falar dele, porque enfim. Sim. E aí aquela questão da parte política, o quanto é que é importante. O cara tinha articulação para entrar em tudo quanto é lugar. E ele conseguiu dinheiro do governo do estado. Vale ressaltar isso, não é que foi abrir alguma coisa. Ele pegava, chegava e dizia, olha, tem esse projeto, bem que esse projeto é tanto para fazer. E isso foi importante. Não só como capital político, mas por
saber exatamente entender o bem. Todo o valor do patrimônio. Exatamente. Então, conseguimos tudo. Vamos começar. Foi difícil, minha gente. Vocês não têm noção. A obra até que foi rápida. Foi de 2 anos, 3 anos. E aí, a gente tem que valorizar a arquitetura. Os projetos Hashtag de arquitetura para arquitetura. sempre. Isso. Por quê? Por que foi rápido? Tava tudo bem detalhado nas plantas. Um Sim. projeto bem feito. Eu cheguei a ver o projeto. Não tem dúvidas. Acaba que você tem certeza daquilo que você vai fazer. O pedreiro que tá lá, o mestre de obra que tá lá, o engenheiro responsável pela parte da cobertura, enfim. Tinha um detalhamento muito grande em cima disso. Isso a gente tem que frisar aqui para a qualidade dos projetos. Então, assim, a gente teve, e uma das áreas mais difíceis foi essa que eu tô falando, do Museu do Mar. Se vocês pegarem fotos antigas, não tinha telhado. Só tinha as paredes em volta e o resto não existia. Então, como é que eu faço? A tesoura que existia lá, ela tinha o quê? 12 metros de largura? Como é que eu ia fazer isso? Não tinha. Então, a gente colocou estruturas de aço, tirantes e outras para poder fazer essa colocação de elementos arquitetônicos. Por isso que eu não chamo restauração. Sim, porque é uma solução diferente da original. Eu tinha que pegar uma tesoura que não existe mais, não tem. A gente trazia de Belém do Pará para conseguir, não tem mais. As técnicas construtivas tá cada vez mais difícil da gente conseguir fazer, porque ninguém quer fazer mais. Ninguém quer fazer uma telha Da artesanal. confecção, da produção. E quem fazia não passou adiante também. Ninguém quer mais fazer Os modos de isso. fazer, como a gente Tá frisou morrendo. aqui, né? Sobre o bem imaterial, é exatamente isso. É como fazer a telha Exato. daquele formato, como fazer um ladrilho hidráulico. Então é muito bonito. Vamos restaurar, vamos voltar como é. Mas no dia a dia, cadê essa pessoa para fazer? Como Porque que não a gente existe faz isso no mercado, né? É muito complicado. Então lá é uma estrutura que tem uma parte em pedra e uma parte em tijolo maciço duplo, às vezes até triplo, pela Nossa. espessura da parede. Então a gente conseguiu, ergueu, inclusive eu abri umas janelas. Janelas são rasgos que a gente Sim, faz na pra parede mostrar para a mostrar a técnica. técnica em determinados locais. Foi feito isso e um momento que me emocionou muito foi quando eu vi o galpão levantado. Houveram muitas críticas que eu aproveitei. O pé direito é altíssimo. Se vocês forem lá, tem biblioteca agora no piso superior, tem oficina de dança, tem sala de teatro, tem uma parte administrativa lá em cima, tem uma passarela que liga. Você tá no Museu do Mar, você vê uma passarela ali, liga a parte administrativa com a parte exatamente das salas de dança e tudo mais. Quem for ao Museu do Mar, ao Porto das Barcas, peça para subir no pavimento superior, que vocês vão ver. Então, houve críticas as mais diversas. Que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Eu tava recuperando e requalificando bem. Então, um conselho que eu digo, se for para você fazer, faça. Críticas vai ter o tempo todo. O tempo todo. Você não pode parar o que você quer, o que você tem como objetivo na sua vida por críticas. Porque você vai ficar paralisado, você não vai conseguir fazer nada na sua vida. Crítica porque eu ia fazer um pier, era crítica porque eu fiz a passarela. O pier, inclusive, é ótimo, adoro aquele. Aí todo mundo, é o pier, todo mundo tira foto lá e tudo, mas, gente, foi crítica porque eu abri aquela área que é das ruas pra botar acessibilidade pra cadeirante, pra deficiente visual. A pessoa criticar isso é vai realmente tirar a muito sem pedra noção. antiga. Até no dia que precisar, né? As pessoas não entendem que Não, e anda acessibilidade criança. não é pra quem tem alguma limitação permanente. Sim, aí é uma questão conceitual de entender realmente o que é acessibilidade. Tem N situações em que as pessoas têm a sua mobilidade reduzida de maneira temporária. Você pode estar com o braço quebrado, tem um acidente, alguma coisa, precisa andar na cadeira de rodas e tudo. E a gente vê por aí muito equipamento de acessibilidade sendo ineficientes, não servindo bem a quem realmente precisa por conta de mau conceito, mau projeto e mau planejamento. Só para dizer que tem acessibilidade. Exatamente. E aí você tem uma rampa onde só tem corrimão de um lado, do lado esquerdo. Como é que você vai se apoiar na hora de subir? E ali vocês não imaginam tanto de crítica que teve. Vai tirar pedra original. Gente, é todo um tratamento pra como fazer disso aqui. Não vai sair nada do lugar, mas eu preciso dar acessibilidade pro lugar, pelo menos pra E quem é um tá grande entrando. desafio, né? Pra quem trabalha com patrimônio, acessibilidade. É desafiador, exige muito estudo, muito conhecimento. Já não é simples em áreas que não são protegidas, ainda mais quando é patrimônio histórico. Em áreas de patrimônio, áreas históricas, é muito complicado. Eu vejo isso muito lá em Oeiras. Sim. Tem edificações que você nem consegue realmente aplicar, porque isso é 100%. totalmente inviável, 100% não. É uma alternativa
alternativa, exatamente. Tem que fazer uma alternativa de acessibilidade, tentar deixar o mais acessível possível, dar autonomia para aquele visitante. Mas tem casos que é quase que impossível. Enfim, porque antigamente, quando foram erguidos, né, esses prédios, não se pensava nisso, óbvio. A gente tá falando de 300 anos no caso do Pôr das Barcas. Nem existia lei, não existia nada. Eu acho assim que a gente tem que fazer se for possível. Até porque a NBR 9050 ela é clara em relação à questão de prédios históricos. Você faz se o órgão de patrimônio disser que é pra fazer. A NBR em momento nenhum diz faça acessibilidade em prédios. Até porque são técnicas construtivas antigas. E eu escuto muito ainda, por exemplo, a parte do Museu do Mar, principalmente, aliás, todas as lojas, elas são em pedra, piso em pedra. E aí vem, Patrícia, uma pessoa veio aqui e disse que não consegue. Vamos nivelar tudo. Isso você não vai fazer. Por quê? É uma técnica construtiva de época, é o que diferencia o local. A gente tá falando de um tipo de piso que é todo em pedra, irregular mesmo, desse jeito, de 300 anos. Não tem como eu pegar e tirar pra favorecer a A, o B ou C. A gente pode, por exemplo, mudar a espessura da roda da cadeira de rodas pra não ficar tremendo tanto, mas não tem como. E muitas vezes é parte do processo natural dos elementos construtivos. No caso de um piso como esse, ele pode não ter sido originalmente irregular como tá hoje, mas por acomodação do terreno, pelo tráfego das pessoas, ele foi se desgastando e foi se acomodando daquela forma. E isso é histórico e é educativo. Imagina a gente ir pra Veneza e dizer, não, tira a água aqui de dentro das ruas de Veneza pra eu poder andar. Não dá. Pois é. Então tem alguns lugares realmente que não dá pra fazer. Coloquei plataforma elevatória lá, né? Mas, enfim, essa é a obra. É o grande destaque. Essas áreas da nossa profissão, como patrimônio, urbanismo, existe ainda uma espera. Alguém que vem do céu e vai abrir as portas e recuperar tudo. Não vai. E vai ter a sensibilidade de fazer isso, aquilo, outro. E a gente precisa cada vez mais incentivar novas linguagens, mas novas formas de propor intervenções e melhorias para nossas cidades, como intervenções pontuais, urbanísticas, ou como, por exemplo, uma ação de preservação ou de tombamento de algum prédio da sua região, que não necessariamente venha do governo. A gente precisa, não só os profissionais, o cidadão de uma forma geral, pode e deve contribuir com a sua cidade, com a sua região. Com certeza. A partir do momento que você denuncia alguma coisa, você está fazendo um ato de educação patrimonial. Eu vejo muito isso na nossa profissão. Essa espera, falta de proatividade nesse sentido. E piauiense é mais complicado ainda. Nós somos complicados. Piauiense é complicado. Nós somos muito competitivos. Sempre fala que é saudável, mas aqui eu não acho. Eu acho que às vezes a gente leva muito a sério algumas coisas e atrapalha muito por esse nível de competitividade excessiva. Mas tá aí, Lei Paulo Gustavo. Procurem aí, ó, o arrobazinho Lei Paulo Gustavo no Instagram, @mink também. E vão procurar um pouquinho sobre isso, porque dá pra fazer muita coisa pro patrimônio e pra outras áreas, porque a gente não tá falando só do arquitetônico, a gente tá falando das outras áreas que existem. É porque e pode ser trabalhado. Como você falou, é fundamental o povo conhecer sua história. Sim. Entender tá a sua conectado história a ela, né? para poder valorizar uma memória, como aconteceu aqui, Deus resgatando aqui a história da avó dele, das sensações, dos cheiros. Isso tudo tá dentro da nossa memória afetiva. E isso você não conhece de onde você veio, né? Pra onde vamos chegar, né? E eu acho que a gente é bem parecido, porque eu sempre quis passar e deixar alguma coisa. Gente, eu sempre quis. Eu acho que é um legado. O Arquibancada é um legado. Eu acho que a gente tá fazendo aqui é um legado pra quem tá mais à frente. Então eu acho que é isso. Muito bom. Que bom que você acha que a gente é um legado. Tava conversando isso ontem, né? É. Porque tem uma galera preservando o Arquibancada, guardando em outros servidores que não o nosso. Então, mesmo depois que a gente acaba encerrando o programa por algum motivo, o Arquibancada vai continuar por aí, internet afora, sendo distribuído e ouvido por várias pessoas, indefinidamente no tempo e no espaço. Como a gente está na grande rede mundial de computadores, também conhecida como internet, a gente não sabe o quão longe a gente pode ir mundo afora. E quanta galera a gente ainda vai atingir com o programa. Do outro lado, né? Pra quem tá ouvindo. Sim, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a mensagem que a gente leva. E a gente também tem uma noção do que a gente quer comunicar, mas não sabe exatamente onde isso vai chegar. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito nesse ponto inicial da comunicação. E falando de comunicação, a gente conversando ontem sobre isso, né? A gente tá exatamente fazendo um trabalho nesse
nesse sentido com a arquitetura, que é algo Sim. que se reclama muito, que os arquitetos não se comunicam bem, principalmente para a sociedade em geral. Sociedade. Isso faz com que a sociedade não conheça bem a nossa profissão, o que um arquiteto faz, e consequentemente não valoriza o suficiente esse profissional, que é de suma importância para nossas cidades, de uma forma geral, não só para o embelezamento, como Isso. muitas vezes a gente é muito ligado a essa questão estética, mas a estética, eu costumo dizer, é também uma das coisas que está dentro da profissão. E eu ainda julgo que seja mais irrelevante no sentido de os outros benefícios que o arquiteto pode trazer para uma cidade, para uma família. Eu acho importantíssimo o que você está falando. Os holofotes ficam um certo tipo de arquitetura que é produzida de alto padrão, e o restante da população vive onde? Na nuvem. Existe uma cidade, existem outras pessoas, outros públicos para serem atendidos. E a gente busca aqui expandir a arquitetura e urbanismo, Isso. principalmente para as pessoas que não são da área da construção civil. Exatamente. Para esse público, o que chega mais é justamente isso. É uma casa de alto padrão, é um edifício. Eu nunca vou conseguir ter Nunca isso, vou porque é muito caro. As pessoas já pensam isso. Isso acaba trazendo uma imagem pejorativa do arquiteto ser um profissional Caro. inacessível. Caro. E pelo contrário, cara, tem muito arquiteto muito bom produzindo arquitetura social, Sim. patrimônio, urbanismo. Planejamento urbano, arquitetura hospitalar. Sustentabilidade. Gente, tem muita gente fazendo muita coisa. Sim, bastante gente. Patrícia, eu queria que você pontuasse aí, já que você conhece bem o Piauí, viajada por todo o estado, bastante conhecida de Oeiras, de Parnaíba. Queria que você nos destacasse aí quais são os exemplos de patrimônio arquitetônico ou cultural, de repente, do nosso estado, que você gostaria de mencionar aqui como uma certa relevância para o nosso ouvinte ter conhecimento. Não pelo aspecto histórico ou de importância arquitetônica, mas para você, sentimentalmente. Eu sei que você tem Toda uma história com o Porto das Barcas. Não, já vou tirar da minha lista. Tá dentro do seu coração, Porto das Porto das Barcas. Barcas já tá claro pra todo mundo. A gente sabe A que é a menina Maria, dos minha olhos. cara. Mas faça Sim, um tem apanhado outros. geral do que você poderia falar pro nosso ouvinte, que seria o patrimônio piauiense. Por exemplo, Floriano tem a Casa Cristino Castro, né? Que é da família Cristino Castro. É uma casa, gente. Era uma residência que se transformou num centro cultural. Eu acho ela de extrema importância pela parte histórica mesmo. A família até hoje cuida. E ela tem um carinho muito grande pra mim, especialmente. Uhum. Pra vocês terem uma ideia, ela tem um piso todo ladrilho. Cada ambiente tem um tipo de ladrilho diferente. Utiliza o cobogó. Tem um pátiozinho, um pátio interno. E é bem casa de vó, sabe? Sim. Bem casa de vó. Aí, Paulo. Oeiras, apesar de tudo, né? Apesar dos pesares. O Edmund sabe o que é. Apesar de tudo, eu sou encantada com os passos de Oeiras. Sim. Né? Acaba que todo mundo fala da igreja, não sei o quê. Toda vez que eu vou lá, eu fico procurando pra ver se os passos tá tudo direitinho, como é que tá. Apesar de não ser tão chamativo, passos de Semana Santa, gente. Se vocês não estiverem lembrando o que é, são as capelinhas, tipo, bem pequenininha que tem. Então, eu tenho um carinho, eu acho, pela dificuldade que foi, né, Edmund, no programa Monumenta. Fazer a De restauração. conseguir fazer elas, tinha uma série de questões. Então, eu tenho um cara. carinho muito grande por elas. E o Cine Teatro Oeiras também. Eu acho que É um ponto de bem cultura, né? legal, bem legal mesmo. Tem outros, a Fábrica de Laticínios de Campinas do Piauí. Nossa. Eu vou lá pro lado, Sim, lá sim. bem longe, depois de Simplício Mendes. Campinas do Minha Piauí. gente, Campinas do Piauí é meu sonho fazer a recuperação dessa fábrica. Já tem um É um tempão. sonho de muita gente, né? É incrível. Parece que a gente tá num cenário cinematográfico lá, sabe? População é negra, então é uma mistura do negro com o italiano. Vocês vão ver, por exemplo, muito, eu já vi, negro do olho azul lá. Uhum. Então é assim, não é só a fábrica, é a região. Ela é bem, assim, interessante, né? Pra quem Peculiar, nunca foi. né? É muito, muito mesmo. Então eu acho que a fábrica de laticínios é outra. E aí, ai, gente, eu vou pra onde? Teresina. Não sei, Teresina. Eu vou dar uma mais nova que eu fiz, que foi o CSU do Parque Piauí. E aí são difusões do patrimônio moderno que não são vistos. Sim. São os invisíveis. A gente não tem invisível só de pessoa, a gente tem invisível de arquitetura. Ninguém sabia que era uma obra do Miguel Cadar. Sim. Uhum. Em pleno Parque Piauí, abandonado desde a década de 80, que são 3 blocos, que existia uma antiga piscina de natação, o circo funcionava lá na década de 80, e é muito a minha memória dos meus avós, que eram do Parque Piauí. Sim, tem um significado. E aí o secretário foi lá e eu disse, quero fazer esse projeto. Vamos fazer esse negócio. Vamos fazer. Patrícia, bora. Bora ver como é que faz. E a gente fez uma proposta, conseguiu recuperar os 3 blocos. Um deles, inclusive, é um auditório hoje. E ele é exemplo, por exemplo, para Belém do Pará. Vem um pessoal da Secretaria de Belém do Pará para levar
ideia do CSU, que é um Centro Social Urbano, Uhum. né, da ideia de arquitetura e de tudo que foi feito lá, para Belém do Pará, porque é um alto padrão de arquitetura, de lazer, tudo que tem lá dentro, para uma população escanteada, porque é a zona sul da cidade de Teresina, totalmente desprovida de qualquer coisa. Então, por que a gente não pode dar um alto padrão de qualidade a uma área do Parque Piauí? Sim. Por que a gente tem que fazer isso só no centro e na zona leste? Vamos dar alto padrão O para lá. conceito de alto padrão é muito relativo, não é só materiais caros. Não, porcelanato. Não, é você dar Uma um boa equipamento. arquitetura, uma arquitetura bem resolvida é alto padrão. Exatamente. E a gente chama lá de regeneração urbana, que foi uma regeneração literalmente, né? De uma área que estava com tráfico, que foi uma regeneração através de cultura, da arquitetura. Ela se transformou totalmente. Você vai lá, vai 3.000 pessoas por semana no local. 3.000 pessoas. Então, eu fecho com o CSU do Parque Piauí. Convido vocês a conhecerem ele, viu? Porque ficou muito bacana. Não foi com muito dinheiro, mas a gente fez uma intervenção, assim, muito certa para a população de lá. É lindo de ver, viu? Massa. Patrícia, eu gostaria de agradecer demais a tua presença. Eu queria que tu terminasse só me explicando como é que, depois de tantos anos envolvida com patrimônio, com essas batalhas, vou dizer, nem briga, né? Batalhas e lutas, como manter a motivação. O que me motiva é, de repente, você tá naquele dia bad, que a gente fica. Gente, quem me conhece me vê só sorrindo, né? É verdade. Mas não é toda hora, não, que eu tenho o meu outro lado. Mas assim, eu acho que a gente vai envelhecendo, vai amadurecendo, né? E algumas coisas que lhe tiravam um pouco do sério antigamente já não lhe tiram mais. Você sabe como fazer isso. Mas é de repente eu ir numa cidade como Canavieiras e ver que a população precisa de você. E eu falo não como arquiteta, sabe? A pessoa. Ou você chega numa comunidade quilombola e você é abraçada, parece que você é uma atriz global, não sabe? E o povo nunca te viu, eu nunca vi o pessoal e eles vêm e te abraçam como se fosse a única solução, sabe? Pra aquilo. Eu acho que é isso que não me faz desistir. E, cara, de repente o senhorzinho que tá lá vendendo pipoca na frente do Teatro 4 de Setembro, que depende do Teatro 4 de Setembro funcionar pra ele vender a pipoca dele. Sim, não, a economia indireta que gera cada bem desse, né? Cada recuperação que dessa. É tudo, A vida que tá em sabe? volta, né? É tudo que tá em volta, né? Então, é isso. O que me faz ficar no patrimônio até hoje é amor. Não tem outra palavra. Eu sou apaixonada. Eu levanto, eu sei que eu tenho que ir pra lá. Eu já sei o que eu tenho que fazer, como fazer, o que fazer, que projetos eu tenho que criar mais. Eu só faço o que eu gosto. Eu sou incapaz de continuar uma coisa se eu não gostar. Se eu não gostar, eu saio. Posso estar ganhando muito bem. Eu saio. E você já pensou em desistir do patrimônio alguma vez? Ainda agora não, pensei em desistir várias vezes. Minha conselheira, inclusive, é a Caqui. Quando eu tô assim, Caqui, eu vou deixar. Não aguento mais. A Caqui, Patrícia, aquele sotaque dela. Não, fique mais um pouquinho. Eu fiquei 15 anos lá, então você fique também. Então, minha amigona Caqui Afonso, ela é que pega e me escuta e diz assim, não, vai, para um pouquinho aí, vai, continua mais um pouquinho, vai dar certo. Pô, Patrícia, a gente agradece, eu, Deus lendo aqui, a sua presença num domingo de manhã, gravando. Isso. Né? Não é fácil, né? Não, é fácil. Reitero aqui nossos agradecimentos e Patrícia, fica à vontade aí pros seus recadinhos finais. Só Muito mesmo obrigado. agradecer mais uma vez, que é uma honra. Tenho muito respeito por vocês dois. E deixar a mensagem aí, né? Alunos, simpatizantes da área de patrimônio, por favor, venham. A gente tá precisando de uma nova geração aí que siga essa geração que tá agora, mas a gente precisa de gás. gente nova, de carne nova no pedaço e que tenha tanto amor e também muito respeito, muita disciplina e muito sangue no olho para poder continuar, viu? Então é isso e ninguém ama o que não conhece. Por favor, conheçam o estado de vocês, o Piauí. Primeiro eu quero conhecer meu Piauí. Do Piauí vocês vão para qualquer parte do mundo. Pô, muito bom. Conheça, reconheça e ame. Muito bem. Valeu, Patrícia. Obrigado, viu? Patrícia, valeu demais. Muito obrigado por ter tido esse papo aqui com a gente. Foi realmente uma conversa emocionante. E temos a certeza que inauguramos muito bem essa série sobre patrimônio histórico aqui no Arquibancada. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. If you call